Bons jogadores jogaram a copinha, mas tiveram alguns craques que jogaram o maior campeonato de base do país. Então roda a vinheta. Salve rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de craques que jogaram a copinha, sim, a Copa São Paulo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e se inscreve mesmo, ative as notificações, porque vão sair vídeos aqui de notícia. E o mercado de transferências está pegando fogo. Tá muito empolgante esse mercado de transferências. Principalmente aqui no futebol brasileiro. Muitos bons times sendo montados. Então ativa as notificações para você receber sempre as nossas atualizações. Tirando as notícias importantes sobre o futebol mundial que vão rolar sempre aqui. Sempre que sair alguma coisa bombástica, na hora vai estar aqui no nosso canal. Então se inscreve e ativa as notificações, hein? E se quiser, deixa um comentário aqui, seja elogiando, criticando ou com alguma sugestão. Eu conto com todos vocês. E nós vamos começar o nosso vídeo falando sobre um craque e um dos maiores jogadores da história de um dos maiores clubes do país. Vamos falar agora do Raí. O craque tricolor jogou a copinha no ano de 1983 pelo Botafogo de São Paulo. Estranho, né? Tem muita gente aí que acha que ele foi revelado pelo São Paulo, mas não. Ele foi contratado pelo São Paulo posteriormente. Na época, o Raí tinha somente 17 anos e ele comandou o time do Botafogo de Ribeirão Preto até a final da copinha. Ele foi vice-campeão, perdeu para o Guarani, mas ele foi um dos astros daquele time e no ano seguinte já estava no profissional. Agora outro ídolo do São Paulo, que esse aí não é só do São Paulo, é do Brasil inteiro. O Cafu. Sim, o Cafu jogou a copinha. Ele jogou no ano de 1988. E curiosidade, pasmem, o Cafu jogou de atacante. E ele já jogava pelo São Paulo. Ele agradou bem a comissão técnica, que subiu no ano seguinte. Aproveitando que a gente está falando do São Paulo, vamos falar do maior ídolo da história do time paulista. Sim, o Rogério Ceni jogou a copinha em 1993, com 20 anos. Ele foi campeão e o melhor goleiro do campeonato. Já na base ele era um craque na posição. Inclusive fico muito triste, apesar de não gostar tanto do Rogério, fico muito triste mesmo dele não ter tido oportunidades na Europa. Mas ele se consolidou aqui, o que é muito legal também. Vamos continuar também no estado de São Paulo. Outro jogador, e esse recente, esse todo mundo conhece, é o Gabriel Jesus. Ele jogou a copinha no ano de 2015. Ele marcou 5 gols em 6 jogos. Chegou na semifinal. E cara, um ano e meio depois, o Gabriel Jesus já estava na convocação do Tite para aquele jogo das eliminatórias contra o Equador. Ele jogou a copinha com 17 anos. Falando de outro jogador revelado num clube paulista e que está na seleção brasileira hoje em dia, é o zagueiro Marquinhos. O zagueiro Marquinhos jogou a copinha de 2012. Ele foi muito importante para o título do Corinthians, que é o maior vencedor com 10 títulos. E assim, pouco tempo depois, todo mundo sabe, acho que em 2013, se eu não me engano, ele foi vendido à Roma, que ele não servia para ser zagueiro. De acordo com um técnico, que eu não sei se treina ele hoje, é um tal de Tite Adenor, vocês conhecem? Então, o Tite falou que o Marquinhos não servia para ser zagueiro, porque ele era muito baixo. Olha o nível da insanidade. Mas enfim, hoje ele reconhece o porte do Marquinhos. Inclusive não tem como não reconhecer. Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo. Agora vamos de futebol carioca. 3 nomes do mesmo time, da mesma geração. E são 3 nomes enormes para o futebol mundial. Esses 3 são Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Djalminha. Cara, os 3 foram revelados no time do Flamengo, que jogou e conquistou a copinha em 1990. Porém, para a tristeza da torcida carioca, nenhum dos 3 chegou a brilhar no time profissional do Flamengo. Eles ganharam o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ainda pelo profissional, mas nenhum deles foi muito grande. Por exemplo, Paulo Nunes estourou no Grêmio, o Marcelinho Carioca estourou no Corinthians. Isso que o Marcelinho foi vendido contra sua vontade. O Marcelinho não queria sair do Flamengo. Foi vendido para o Flamengo pagar salário de outros jogadores com mais nome, os famosos medalhões. Mas ele foi vendido para o Corinthians e fez história lá, sendo um dos maiores ídolos da história do clube paulista. E o Djalminha rodou bastante. Ele foi para o Guarani, onde se destacou, depois foi para o futebol do Japão, voltou para o Guarani, foi bem de novo e foi vendido para a Parmalat. Bom, para o Palmeiras. Mas a Parmalat é quem controlava o Palmeiras na época. E foi lá que ele realmente estourou, jogando muita bola, ao lado de Cafu e outros craques. Agora vamos para o Sul. Vamos falar do Falcão, Paulo Roberto Falcão, um dos maiores ídolos do Internacional de Porto Alegre. Ele jogou a copinha em 1972. Já existia a copinha nesse ano, hein? E o Falcão jogou.
Falcão ele foi vice-campeão, perdeu para o Nacional de São Paulo. E algum tempo depois, alguns meses depois, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Munique. Agora uma história, podemos dizer que triste. E se vocês quiserem, pode até render o vídeo posterior, que é a história do Denner. Denner que jogou a copinha pela Portuguesa no ano de 1991. Foi campeão com o Clube Paulista em cima do Grêmio. E o Denner era aquele típico jogador brasileiro, sabe? Que ia pra cima, rápido, veloz, driblava muito. Inclusive depois da Portuguesa ele jogou no Grêmio, jogou no Vasco e estava negociado com o time alemão, se eu não me engano é o Stuttgart. Ele estava negociado. Só que infelizmente o Denner aos 23 anos de idade morreu num acidente de carro em 94. Pô, é sério, foi uma história muito triste assim. E é uma história que poderia ser linda. Inclusive para muitos ex-jogadores e jogadores, ele era um dos caras mais habilidosos que tinha no futebol brasileiro. E teve a sua carreira e vida interrompida muito jovem. Cara, 23 anos. É 3 anos mais velho que eu. Muito jovem mesmo. E é uma história que até hoje mexe comigo. E, tipo, pô, não vivi. O cara morreu em 94, 6 anos antes que eu tenha... 7 anos antes que eu tenha nascido. Mesmo assim, eu fico muito triste, porque ele era muito promissor. Ia com certeza estourar no futebol mundial. Com certeza ia estar na seleção em 98 e muito provavelmente em 2002, sendo campeão do mundo. Mas a história foi interrompida. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer a história dele completa aqui, com todos os detalhes, como aconteceu o acidente, tudo mesmo. Pesquiso tudo certinho e trago pra vocês. Mas é uma história bem triste. Infelizmente, perdemos um grande craque do futebol brasileiro. Mas agora, para finalizar, os grandes jogadores que passaram pela Copa São Paulo, vamos falar dele. O maior jogador brasileiro na atualidade. Você pode discordar, mas tá errado. Pô, vamos falar agora do Neymar. Sim, o Neymar jogou a copinha. Ele jogou 2 vezes, inclusive. Uma em 2008, com 15 anos. E na época, ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol na copinha. Foi passado depois pelo Caio Jorge, também pelo Santos, mas isso mais pra frente. Mas na época, ele era o jogador mais jovem a marcar um gol na copinha. E a segunda vez que ele jogou foi em 2009, pouco antes dele subir pro profissional. Eu não sabia, eu não lembrava, mas o Neymar subiu com 16 anos pro profissional. Pelo amor de Deus. Infelizmente ele não foi campeão. Ele caiu nas oitavas e quartas de final. Oitavas em 2008 e quartas em 2009. Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre esses. Deixe aqui nos comentários quem vocês acham que pode ser um novo desses grandes jogadores da copinha desse ano. O meu palpite é o Endrick, lá do Palmeiras. 15 anos, pô. O menino joga muita bola mesmo. É o meu palpite para ser o próximo grande jogador revelado na copinha. Mas eu peço para vocês e lembro também, deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal. E pô, se inscrevam mesmo, porque o mercado tá bombando, sério, tem muita negociação, muita transferência nova. E pô, notícia de futebol todo dia. Então se inscreve e ativa as notificações, para você sempre ser notificado, porque sempre vai ser vídeo aqui no canal, com todas as novas notícias. Também, deixa aqui no comentário, hein, o jogador que você acha que vai ser o novo craque da copinha. Eu conto com a participação de todos vocês. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e até a próxima!